vereador quer regulamentar o funcionamento de portões e cancelas eletrônicas. E ainda nesta edição tem a previsão do tempo e também o quadro Giro Ambiental com as notícias do meio ambiente. É em 20 segundos aqui no Câmara Notícia. Olá, boa tarde. Esta edição do Câmara Notícias está ao vivo e a gente começa falando que o Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Controle da Dengue e Chikungunya passa a utilizar uma metodologia que entrega um know-how digital e estratégia logística para enfrentar as arboviroses em Campinas. A partir de agora, mapas digitais vão associar diversos fatores como infestação de mosquitos, números de pessoas contaminadas e descarte de materiais e ainda indicar pontos críticos para agir de modo intersetorial. É assim que funciona a nova metodologia que integra know-how digital e estratégia logística para enfrentar as arboviroses em Campinas, anunciada pelo Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Controle da Dengue e Chikungunya. A gente pega o banco de dados do SINAM, que é o Sistema de Notificação, e esse banco vai para esse sistema e ele plota os casos, ele mostra onde as pessoas moram no mapa do nosso município como um todo. Então isso agiliza muito a nossa tomada de decisão e para a gente saber onde os casos estão acontecendo. Então a gente consegue olhar nas várias regiões do município, um caso quando ele apareceu, depois na próxima semana epidemiológica se tem outro próximo, a gente consegue delimitar as ações que eu vou fazer no entorno daquele caso. De acordo com o programa de arboviroses, o número de casos de contaminação de dengue aqui em Campinas está sob controle. Foram 66 casos até agora contra os 3.542 do ano passado. E a ideia é que os indicadores fiquem cada vez mais baixos. Com base nos mapas produzidos pela Secretaria de Saúde, em parceria com a IMA, empresa que presta serviços de tecnologia da informação e comunicação, é possível identificar pontos com maior risco de proliferação de mosquitos e, assim, agir com maior eficácia. Nas vigilâncias regionais, a gente tem também uma equipe que fica olhando a sua região. Então, essa equipe, ela já olha e ela já coloca na programação da semana as ações que elas vão fazer. Então, isso não demora, não tem um tempo de demora. Eu sei que aquele caso está lá, a equipe dos agentes de saúde, as equipes da vigilância de controle ambiental já vão fazer o bloqueio de criadouros, que é isso, olhar todas as casas ao redor de onde aquela pessoa mora, remover os criadouros que estão na casa, para a gente ver, além desses criadouros, se tem outras pessoas também doentes. De acordo com Cristiane Sartori, o sistema, que já vem sendo utilizado há um ano e agora atualizado com novos recursos, fez com que o tempo para a tomada de decisões importantes no combate às arboviroses caísse pela metade. Antes, a partir do conhecimento de um caso de transmissão do mosquito Aedes aegypti, a coordenação do programa de arboviroses levava 30 dias em média para fazer o bloqueio de nebulização. Hoje, com o novo sistema, o tempo caiu para 15 e, em alguns casos, para 10 dias. O mapeamento digital das arboviroses está sendo utilizado exclusivamente em Campinas. Então, somos pioneiros aí nessa empreitada. E o vereador Jorge da Farmácia protocolou um requerimento ao prefeito municipal onde ele pede informações sobre a cobertura nos pontos de ônibus nos bairros Vila Boa Vista e Parque Via Norte. A falta da cobertura dos pontos de ônibus gerou reclamações dos moradores dos dois bairros. A falta de estrutura é um problema que o vereador quer acabar para dar mais conforto aos passageiros. A quantidade de pontos cobertos são poucos. E agora, recentemente, nós tivemos várias chuvas, então o pessoal tem que ter uma cobertura para que o pessoal possa ficar abrigado. Às vezes os ônibus demoram um pouquinho mais e as pessoas acabam se molhando, chegam no trabalho molhado, isso é um transtorno muito grande. E na região do Parque Santa Bárbara já começaram a ser trocados alguns pontos de ônibus. E eu fiz justamente esse requerimento para ver qual o tempo que vai demorar para que as pessoas, para quem DEC ou os órgãos competentes do Executivo, possam colocar essas coberturas e esses pontos de ônibus na região do Parque Via Norte e da Vila Boa Vista.
E um projeto de lei que tramita aqui na Câmara, ele pede a regulamentação do profissional optometrista. Uma audiência pública sobre o tema está marcada para acontecer no mês que vem. O vereador autor da proposta falou conosco sobre a lei e a importância da regulamentação. O vereador Fernando Mendes falou sobre o projeto de lei complementar 17 de 2017, que busca regulamentar a profissão do optometrista. Fizemos com que esse projeto de lei ele venha, é um projeto de lei complementar, ele venha sepultar essa situação desfavorável a profissionais que estudam, profissionais diplomados, profissionais que têm condições de fazer com que a população, principalmente a menos favorecida, elas venham ter um tratamento básico da sua saúde visual. Então, esse projeto de lei complementar, ele vem fazer com que esses profissionais sejam reconhecidos e, uma vez reconhecidos, possam trabalhar livremente de uma forma como deveriam, não da forma que hoje trabalham. Fernando Mendes explicou o que faz o profissional. A pessoa, quando ela vai numa ótica, ela quer saber o grau da sua visão. Por exemplo, a fila do SUS hoje, ela tem um número muito grande de pessoas. Na maioria dessas pessoas não tem patologia, não tem doença nenhuma, ela quer apenas medir o grau do seu óculos, o grau da sua visão. Então, o optometrista, ele estuda exatamente para isso. Esse é o estudo, essa é a sua função, cuidar da parte básica da visão. E se ele encontrar algum tipo de patologia, algum tipo de doença, não desvio da visão, mas se tiver apenas enfermidades, aí ele indica ou encaminha para o oftalmologista. É assim que os países de primeiro mundo fazem. Uma pessoa fazendo, ajudando a outra. O vereador reforçou ainda a importância do projeto de lei. Eles atuam de uma forma pressionada, porque a necessidade da população, a necessidade hoje que existe, ela permite que os profissionais da optometria venham desenvolver o seu trabalho. Eu incluí a optometria no ISSQN, que é o Imposto sobre serviços de qualquer natureza, para que eles sejam reconhecidos e, uma vez reconhecidos, pagando seus impostos, naturalmente eles possam estar presentes em todas as óticas. Então, hoje o que acontece na nossa cidade, no Brasil inteiro, optometristas sendo pressionados, sendo perseguidos, sendo desconsiderados, e é por conta disso que nós já tivemos a nossa reunião de comissão, agora nós vamos ter um debate público, uma grande discussão para trazer os dois lados, porque em todos os países de primeiro mundo, todos os países desenvolvidos, optometristas e oftalmologistas são amigos, eles trabalham unidos, porque um ajuda o outro. No Brasil não, um quer escravizar o outro. E a audiência pública sobre esse tema aí da optometria acontece no dia 13 de junho aqui na Câmara de Campinas, às 6 da tarde. O tempo ele segue firme pelo menos até quarta-feira, aí com sol e sem nuvens e sem previsão de chuva, mas essa previsão de chuva aumenta na quarta com a chegada de uma frente fria e elas devem acontecer principalmente à tarde. A mínima para amanhã é de 15 graus pela manhã e a máxima é de 28. E a seguir tem o Giro Ambiental com as notícias do meio ambiente aqui no Câmara Notícias. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Gostaria de saber qual o peso e a idade para as doações. Vitor, o peso mínimo é 50 quilos descontando o vestuário. A idade, ela gira em torno no limite, de 16 a 69 anos, com algumas ressalvas. 16 e 17 anos, por serem menores de idade, precisam estar ou acompanhados do responsável legal
ou precisam trazer uma autorização do responsável legal com firma reconhecida em cartório. Isso é para toda vez que o jovem se candidatar à doação. Idosos precisam ter começado a doar antes dos 60 anos, porque aí o organismo já vai entender o que é a doação de sangue para que ele continue doando até os 69. E durante a 31ª reunião ordinária, o vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento onde ele pede a regulamentação do funcionamento de portões e cancelas eletrônicas em Campinas. Segundo ele, o objetivo é a segurança da população. O projeto de lei protocolado pelo vereador Marcelo Silva altera o funcionamento de portões e cancelas automáticas no município de Campinas. Para o parlamentar, são corriqueiros os acidentes decorrentes de abertura de portões em momentos em que pedestres ou veículos trafegam por calçadas e vias públicas. Que muitos portões hoje abrem para frente, né? Tanto casa quanto apartamentos. Você imagina um idoso ou alguma pessoa com deficiência, alguém que tem dificuldade para se locomover, enfim, abre para frente, pode isso ocasionar um acidente. Então nós vamos regulamentar para que o portão abra de forma horizontal, para que não prejudique, não cause nenhum acidente para o município que está trafegando na calçada da cidade. No documento, o vereador explica que proprietários ou responsáveis por imóveis que não se enquadram nas possíveis normas devem se adaptar. Além da mudança no mecanismo de abertura, o projeto prevê outros protocolos que devem ser seguidos. Instalação de sensor eletrônico capaz de detectar a passagem de pessoas e veículos, obstando o prosseguimento da abertura ou fechamento. Instalação de sinalização sonora e luminosa 5 segundos antes da movimentação do portão, a fim de alertar pedestres e veículos que transitem naquele local. Marcelo Silva acredita que a fiscalização vai ser essencial caso o projeto seja aprovado. Obviamente vai ter que existir a fiscalização, tem a sanção prevista em lei, porque eu sempre falo assim, a lei ela tem que existir, mas tem que existir uma sanção, alguma punição, caso ela seja descumprida para que ela seja eficaz. Né? Porque uma lei sem sanção, muitas vezes, e sem fiscalização, ela não tem eficácia. E o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, recebeu alunos de Relações Públicas da PUC Campinas. Alunos do curso de Relações Públicas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas visitaram a Câmara Municipal na manhã desta segunda-feira. A visita faz parte de uma atividade prática da disciplina de Políticas Públicas. Eu sempre finalizo o semestre com uma atividade prática para que os alunos possam entender de fato como funciona e ter esse contato com o vereador, ter esse contato na Câmara, ver como funciona a teoria. Então eu acredito que seja fundamental para o aprendizado dos meus alunos. Quem recebeu os alunos foi o vereador Luiz Henrique Cirilo. Ele explicou um pouco sobre os trabalhos de um parlamentar e apresentou alguns de seus projetos de lei. Nós vivemos em pleno século XXI, onde as informações precisam realmente ser interagidas entre aqueles que hoje têm a condição de apresentar projetos de leis e a população que tem o anseio de esperar realmente um efetivo trabalho do poder público. Outros assuntos, como a crise política que o país atravessa, foram tema do encontro. Foi com imenso prazer, porque nós recebemos esses alunos trazendo uma energia nova, uma expectativa muito madura de ter um poder público eficiente. Ainda mais hoje, no momento que vivemos, de graves denúncias, de esquemas de corrupção sendo alardeados aí pelos meios de comunicação, nós temos a possibilidade de mostrar que é possível fazer política de forma diferente. É possível discutir política no mais alto nível, principalmente contando com o apoio da população. Os alunos saíram entusiasmados. Eu acho que é uma experiência muito rica, porque a gente sempre escuta sobre política, mas a gente nunca vivencia isso na prática. Então a faculdade possibilitar que a gente venha aqui, que a gente tenha uma conversa, um relacionamento muito mais próximo, é uma experiência muito grande em relação ao que a gente só vê na TV, ou só escuta falar, ou só lê nos jornais. E agora a gente acompanha o quadro Giro Ambiental, que traz as últimas notícias do meio ambiente. Olá! O
Giro Ambiental desta semana abre com um convite para a exposição sobre a Mata Santa Genebra. Vai até o dia 2 de junho no Shopping Galeria a mostra Arie Mata de Santa Genebra, Conhecer para Conservar. Além de fotos e painéis explicativos sobre a unidade de conservação, tem atividades para a criançada. A exposição itinerante poderá ser visitada gratuitamente na praça de eventos do 2º piso do shopping, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos, das 2 da tarde às 8 horas da noite. Foi aprovado no último dia 23 por 50 votos a 12 medidas provisórias que alteram limites de áreas de preservação ambiental em parques nos estados do Pará e de Santa Catarina. De acordo com as propostas que receberam emendas no Senado, a Floresta Nacional do Jamanchim, em Novo Progresso, no Pará, perde 480 mil dos seus 1,3 milhão de hectares, que serão incorporados à APA, Área de Preservação Ambiental do Jamanchim. Outra reduz o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, que perde aproximadamente 10 mil hectares, que representa 20% da área atual. Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que administra o Parque Nacional de São Joaquim, disse não concordar com os limites sugeridos e afirmou que a medida pode afetar a conservação da Mata Atlântica. Sobre a alteração dos limites do Parque Nacional do Jamanchim, e que cria a APA do Rio Branco, o parecer do Instituto indica ainda pouca ocupação humana na área proposta para a APA, o que não justificaria a redução do grau de proteção na área, possibilitando a expansão da atividade agropastoril e comprometendo a conectividade e fluxo gênico no interflúvio Tapajós-Xingu. Em nota, o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, enviou ao presidente da República, Michel Temer, recomendação de veto às medidas provisórias aprovadas pelo Senado. O Ministério do Meio Ambiente diz ainda que os textos aprovados prejudicam a implantação das políticas de governo adequadas para enfrentar essas questões, notadamente o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, que prevê, entre outras medidas, a ampliação, consolidação e fortalecimento de unidades de conservação na Amazônia. As MPs alteradas representam também, segundo o Ministério, um retrocesso diante dos esforços do governo brasileiro em cumprir os compromissos assumidos no Acordo de Paris para combater o aquecimento global por meio de metas de redução de emissões, nas quais o combate ao desmatamento e a valorização da floresta em pé tem importância central. E hoje o Giro Ambiental fica por aqui. Até a próxima semana! Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã. Uma boa tarde.